Olá, irmãos, irmãs da IBG, e também você que tem acompanhado aí o nosso canal e tem acompanhado também os nossos estudos, IBG na sua casa. Obrigado, muito obrigado mesmo por permitir mais uma vez entrar na sua casa. O objetivo do IBG na sua casa é trazer estudos teológicos, estudos contemporâneos, estudos bíblicos, assuntos que estejam no nosso cotidiano e fazer uma correlação com aquilo que está na palavra de Deus. Estamos hoje iniciando uma nova série de estudos, terminamos no último agora a teologia da igreja. Se você não assistiu, você não acompanhou, convido você a ir ali no nosso canal da IBG, e clicar ali no playlist. Estão ali todos os 9 estudos sobre teologia da igreja. Não esgotei os assuntos, lógico, senão o estudo ficaria muito longo, mas tem algo ali para edificar a sua vida e para que o nome de Deus continue sendo glorificado através da sua vida, e ali você pode se aprofundar um pouco mais. Daqui a pouquinho eu falo sobre o tema de hoje e o livro que eu vou estar usando como base para esse estudo, mas eu quero orar com você, por você, pedindo ao Espírito Santo de Deus que possa iluminar a sua mente, o seu coração, e que possamos colocar em prática tudo aquilo que estamos estudando. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por mais esse encontro hoje. Querido Deus, fale aos nossos corações, fale às nossas vidas, e também, Deus, como ansiamos em colocar em prática a Tua palavra, que o estudo de hoje, que se inicia hoje, possa edificar grandemente a vida desse querido, dessa querida que nos assiste nesse momento. É assim que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe aí a sua vida. Nós vamos começar uma série de estudo hoje sobre disciplinas espirituais. Eu vou me basear nesse livro, Disciplinas Espirituais, de Richard Foster e Emily Griffin, celebrando as 12 disciplinas espirituais. É um material muito bom, um estudo bem contemporâneo, e vai trazer, principalmente para esse tempo em que estamos vivendo, a forma de suportarmos as crises, as dificuldades, e também como crescer, como cristãos, como crescer como pessoa no meio dessa sociedade que estamos inseridos. Nós vamos tratar sobre as 12 disciplinas no decorrer do IBG na sua casa, e daqui a pouquinho eu falo sobre quais são essas 12 disciplinas. Eu não vou iniciá-las, a primeira hoje, eu vou fazer uma introdução, senão o estudo ficaria muito longo, e o objetivo do IBG na sua casa não é ser exaustivo, não é ser cansativo, mas ser algo que deixa aquele gostinho de que quero mais, para que você participe no próximo encontro, lógico. E peço sempre, clica aí, se inscreva no nosso canal, divulgue, pedimos a você, divulgue aí o nosso canal, os estudos, com seus amigos, com a sua igreja, caso você não seja da IBG, nos ajude a avançar com a proclamação da palavra de Deus. Bom, como eu disse, nós vamos introduzir hoje esse tema, as disciplinas espirituais. Vamos ver quais são essas disciplinas e qual o objetivo. Hoje a ideia é trazer para você nessa introdução qual é o objetivo de estudar isso. A gente vive um tempo que se segue muito a moda, se segue muito aquilo que está de comum na sociedade, todo mundo tem, e parece que isso traz para a nossa vida um sentimento de urgência do necessário.
de um urgente daquilo que, se eu não tiver, eu vou até morrer. A propaganda, né, a mídia, ela tem um poder psicológico muito grande sobre isso, ela nos influencia. Você pode ver, por exemplo, que quando se lança um celular novo, as pessoas ficam eufóricas, as pessoas passam a madrugada nas filas de lojas para comprar, para serem as primeiras a terem aquele lançamento. Não querem comprar no mês que vem, não querem comprar na outra semana, elas querem comprar naquele dia em que esse celular foi lançado. Recentemente, eu li uma matéria que falava de um jovem chinês que vendeu o seu rim para comprar um celular. E passou-se um tempo, o rim que ele continuou com ele, ficou sobrecarregado e teve ali uma falência naquele rim e agora tem que fazer hemodiálise. Isso porque esse poder da urgência do necessário faz com que a gente se desligue do que realmente é urgente, do que realmente é necessário para a nossa vida, nos faça desligar daquilo que é importante para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 6, de 10 a 20, deixo aí os versículos para você ler depois, ele vai falar que a gente precisa se fortalecer no Senhor, no seu poder, e ali ele vai dando uma descrição de como fazer isso. Ele vai falar sobre a armadura do soldado, e cada parte da armadura ele faz uma referência a disciplinas espirituais, a necessidades espirituais que precisamos suprir na nossa caminhada. E ele vai dizer, olha, a luta de vocês, a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, ou seja, não são lutas contra pessoas, mas lutas espirituais. E são essas lutas espirituais que fazem com que você e eu acabemos tirando da nossa mente, tirando no nosso dia a dia, da nossa caminhada cristã, aquilo que é importante, aquilo que é essencial para a nossa vida cristã e também a nossa vida com o outro. As disciplinas espirituais, elas vão trazer para você e para mim um resgate daquilo que é importante, daquilo que a Bíblia nos ensina como cristãos e também como seres humanos. Eu queria fazer um parênteses aqui, que a gente esquece desse detalhe. A Bíblia, ela é um livro atual e, infelizmente, as pessoas acham que a Bíblia é somente para aqueles que estão ali dentro de uma igreja. Amados, se a Bíblia ela fosse seguida no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, em todos os âmbitos da existência, eu creio, sem sombra de dúvida, que o nosso mundo seria um mundo melhor. Convido você a assistir um filme, ele já é um filme até antigo, não é novo, O Livro de Eli. E você vai ver ali a importância que o livro daquele filme tem para a nossa vida. Eu vou deixar aí, eu não vou dar um spoiler sobre o que fala o filme, mas eu convido você a assistir. É com Denzel Washington, um filme muito bom. Bom, voltando aqui, vamos encontrar nesse estudo os objetivos para a nossa vida, né? A vida disciplinar, e a gente vai entender o que é essa vida disciplinar já já. Ela nos auxilia a tomar cuidado com esses anúncios, com programações que roubam o nosso tempo. A gente está vivendo uma sociedade que, isso eu tenho até pensado em um próximo IBG em sua casa tratar, que é a sociedade da falta de tempo. E assim, eu acho incrível isso, irmãos, porque quando a gente olha ali para os nossos antepassados, os nossos pais, os nossos avós, eles não tinham máquina de lavar, eles não tinham internet, não tinham micro-ondas. Eu lembro de um tio que meu pai e eu fomos visitar, bem lá no interior, e a gente chegou ali por volta das 9h30 da manhã na casa deles. Uma região bem longe, bem difícil de chegar. E
e a tia do meu pai, né, minha tia começou a preparar o almoço, e daqui a pouco o meu tio chegou com uma garrafa de Coca-Cola, aquela ainda de vidro, né, ainda existe, né, mas naquele tempo não existiam as garrafas PET de plástico, ele amarrou numa corda, né, antes disso meu pai falou assim, ó, vai lá ver aonde que ele vai botar para gelar. E ele amarrou numa corda e jogou num poço d'água. E aquilo desceu, isso ali por volta das 9h30, 10 horas, bem assim que nós chegamos. E na hora do almoço, ele tirou aquela garrafa. Ela estava gelada e muito gostosa para beber. Não estava ali gelada, assim, trincando, como a gente fala, quando fica no congelador. Mas ela estava gelada. E eles não tinham geladeira. A forma deles gelarem, as bebidas eram assim, a comida era conservada na banha do porco, olha só. E isso que eu estou falando não faz tanto tempo assim, tá? É que as coisas foram evoluindo de uma forma assim, muito rápida. E a gente vai sendo consumido por isso. E isso tem tirado o nosso tempo, porque às vezes a gente diz que não tem tempo para estudar a Bíblia, não tem tempo para desenvolver essas disciplinas espirituais que vamos começar a aprender a partir de hoje, mas a gente investe muito tempo no Facebook, no WhatsApp, Instagram, Twitter e tantos outros que eu nem sei mais, não consigo nem acompanhar, e a gente não tem tempo. Não tem tempo para a família, não tem tempo para contemplar a natureza, porque a gente está muito absolvido por essas coisas que tiram o nosso tempo. A nossa cultura, a nossa sociedade, é uma sociedade que cada vez mais vai se enfiando dentro dessas coisas que tiram o nosso tempo, e a gente vai perdendo, infelizmente, o gosto de viver e de participar daquilo que é importante. A gente precisa tirar de nós esse excesso, muitas vezes, de informação que está tirando da nossa mente, cansando, né, a nossa mente com aquilo que poderia estar sendo ali absolvido de forma bem melhor. A gente precisa se desacumular. Essa seria a palavra assim mais certeira para esse momento. Desacumular. E desacumular de tudo. Desacumular de informações que muitas vezes são informações até inúteis. Desacumular de redes sociais. Eu faço um desafio para você. Você vai ver que é difícil. Tenta fazer um jejum. Né? Uma das disciplinas que nós vamos falar em jejum, tenta fazer um jejum de rede social. Um jejum de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, sabe? Tenta fazer aí, vê se você consegue ficar um dia sem mexer nesse negócio. É difícil. Os maiores problemas do nosso tempo, eles não são os problemas tecnológicos. Os problemas do nosso tempo, desse momento, da nossa geração, não são econômicos, não são políticos. Tudo está derivando para isso, mas esses não são os reais problemas da nossa sociedade. Os maiores problemas nossos são morais e espirituais. E são morais porque os espirituais estão sendo deixados de lado. Porque quando nós buscamos viver ali de forma espiritual, buscar a presença de Deus, aplicar a palavra de Deus de forma correta no nosso dia a dia, nós vamos ver que, por exemplo, né, trazendo para o nosso momento contemporâneo, a tecnologia se torna uma bênção. Como agora, estamos usando a tecnologia para levar até você a palavra de Deus. Quando a gente está ali espiritualmente ligado com Deus, a nossa moral, ela é transformada, porque agora a nossa moral, ela é ligada com a moral do outro, e a gente tem um interesse pelo outro e caminhamos juntos. Os políticos ou a política, ela é transformada. Imagine só se
verdadeiramente os políticos seguissem aquilo que a Bíblia ensina. Eu não estou dizendo de ter um governo cristão, assim, evangélico, né? Abro mais um parênteses aqui. A gente tem que colocar na nossa cabeça, queridos, que aqueles que são eleitos, sejam prefeitos, vereadores, governadores, presidentes, deputados, senadores, enfim, aqueles que são eleitos, eles não são eleitos para governar para um povo só, no sentido de que é aquele ramo da sociedade, sejam cristãos católicos, evangélicos, espíritas, não, eles não estão ali para governar para aquele ramo que ele gosta mais. Os políticos são eleitos para governar para o povo que o elegeu e para o povo da nação, ou do município, ou do estado, a qual ele está ali regendo, ali está governando. Tá? Então, quando eu trato de se seguissem os ensinos bíblicos, não estou falando de religião, não estou falando de valorização de um determinado grupo, não é isso. Tá? Entenda bem, e eu sei que estudo gravado, a gente corre o risco de alguém pegar e querer editar, mas é nesse sentido que eu estou falando. De que o que a Bíblia traz para nós, por exemplo, para a gente entender bem o que eu estou falando, entender essas realidades da disciplina espiritual, até como o livro traz aqui, à luz da Bíblia. Se os nossos governantes, isso não só os nossos, os governantes do mundo, seguissem aquilo que está na Bíblia, será que nós teríamos corrupção? Será que, por exemplo, nesse tempo de pandemia, essa crise mundial causada pelo Covid-19, se nós tivéssemos governantes no mundo que seguissem, o que a Bíblia nos traz sobre o Covid? Bem, ela não tem essa palavra lá, mas ela ensina que eu tenho que valorizar o ser humano. Ela me ensina que eu tenho que valorizar o meu próximo. Ela me ensina que eu não tenho que tirar do outro aquilo que não é meu. Aí a gente está falando de corrupção. Se os empresários seguissem os ensinos bíblicos, não trariam aumento de insumos, aumento de equipamentos absurdos, como nós estamos tendo na atualidade, aonde um respirador sai de 30, 40 mil reais para 280 mil reais. Olha aí o pulo. Deu para entender? As disciplinas espirituais nos fazem refletir sobre a nossa vida em sociedade. Esse é o maior dos objetivos dessas disciplinas que nós vamos tratar a partir de domingo que vem, né, mais a fundo em cada uma delas. Eu vou aqui só citar essas disciplinas. A primeira disciplina que nós vamos estudar é a disciplina da meditação, tá? Eu quero convidar você a não ficar formulando e tendo preconceitos de nenhuma dessas disciplinas antes de você estudar. Se você realmente tiver um interesse, curiosidade, convido você a continuar assistindo nos próximos capítulos esse estudo. Então, a primeira é a disciplina da meditação, a segunda é a disciplina da oração, terceira do jejum, do estudo. Essas são disciplinas interiores, a gente vai chamar assim, né? São disciplinas que nos chamam assim para o nosso interior. E as disciplinas exteriores são disciplinas da simplicidade, da humildade, né? Da simplicidade, e a disciplina da solitude. Ou seja, é uma disciplina onde vai nos ensinar um tempo a sós com Deus, um tempo só para nós. Há disciplinas associadas, que são disciplinas da confissão, e a gente vai ver que não é só confessar a Deus, mas a gente percebe que a gente também tem a necessidade de confessar algumas coisas para outros. A disciplina da adoração. A adoração ela é feita sozinha, mas ela pode ser feita associada com outras pessoas. A orientação e a celebração.
Então eu quero convidar você a continuar a participar. Aí a gente vai ver cada uma dessas disciplinas em seu ponto, em seus pontos. As disciplinas espirituais, elas é uma porta de livramento para as nossas vidas. Jesus vai dizer em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Há uma linha muito tênue entre liberdade e escravidão, principalmente quando se trata de disciplinas espirituais. Pois quanto mais a gente vai conhecendo a Bíblia, pessoas podem se tornar livres ou escravas. Como assim, pastor? Bom, vamos lá. Eu vou conhecendo a Bíblia vai me libertando de mim mesmo, me libertando dos meus vícios, dos meus desejos que desagradam a Deus, que ofendem a Deus e ao próximo. Eu vou aprendendo a ser uma nova pessoa, um melhor marido, um melhor homem, um melhor pai, um melhor estudante, um melhor pastor, como no meu caso. Enfim, eu vou estudando as disciplinas e eu vou me desenvolvendo, eu vou evoluindo, eu vou me tornando melhor. Eu olho para o próximo com um sentimento misericordioso, com um sentimento de mais compaixão. Vou tentar a todo custo e dentro das minhas forças suprir as necessidades do meu próximo. Enfim, ela vai me libertando. Porém, há pessoas que, conforme vão conhecendo as disciplinas espirituais, vão estudando a Bíblia, elas vão se tornando escravas de si mesmas. Ou seja, elas vão tendo conhecimento bíblico e vão se tornando legalistas, farisaicos, aonde elas começam a se achar melhores do que as outras e começam a colocar sobre as outras pessoas um peso que não está na Bíblia, mas é de posição daquela pessoa. Elas começam, por exemplo, nós vamos estudar ali a disciplina da oração. E essa pessoa, ela começa, no momento, de forma assim saudável, a ter mais tempo de oração. Legal, isso é bom. Mas em dado momento, ela começa a se achar mais espiritual do que outra pessoa que não ora tanto quanto ela. A pessoa ora, mas não ora como ela. Às vezes essa pessoa só consegue orar pela manhã. Mas a outra pessoa que se diz mais espiritual, ora de manhã, de tarde, de noite, ela passa 2 horas orando, 3 horas orando por dia. E ela olha para aquela outra pessoa e diz assim, você não é um cristão. Você é falho, está em pecado. Porque ela começa a se escravizar dentro dos seus próprios conceitos daquilo que é ser espiritual. E está errado, não era daquela forma. A gente precisa olhar à luz da Bíblia que o Evangelho nos liberta. Quanto mais eu conheço o Evangelho, quanto mais eu conheço essas disciplinas espirituais, mais eu percebo que eu não sou ninguém, que eu não sou nada, e aí eu procuro melhorar esse meu jeito de ser. Jesus vai dizer em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, quando fala aqui de jugo, ele diz, olha, o meu jugo é leve, meu jugo é suave. Na língua que Jesus está colocando aqui no aramaico, se não me engano, ou hebraico, acho que é hebraico, traz a ideia de ensino. Jesus está dizendo o seguinte, o meu ensino não é um ensino que sobrecarrega vocês. Eu quero ler essa mesma tradução na Bíblia, a Mensagem, que diz assim, vocês estão enfadados e cansados de religião? Venham a mim, andem comigo, e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhe e trabalhe comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado.
Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Jesus não está falando de superficialidade, tá? Até porque superficialidade é uma maldição do nosso tempo, né? Jesus não está falando de doutrina da satisfação imediata, instantânea, que também é uma outra desgraça no nosso tempo, né? De tudo imediato, tudo instantâneo, e isso é um problema, né? Porque isso não traz profundidade, e é perigoso quando não nos aprofundamos. O que Jesus está dizendo é que a sua proposta de vida, de ensino, não é para trazer peso sobre o ser humano, pois os fariseus, né, os líderes religiosos do seu tempo, traziam um ensino muito pesado que nem eles mesmos viviam, tá? Mas eles queriam exigir isso dos outros. Jesus está dizendo que os 10 mandamentos, por exemplo, não eram para ser um fardo pesado, mas era para ser entre aspas, um manual de vida, uma forma de se viver. Então Jesus está dizendo, olha, eu não vim trazer aqui um peso que vocês não vão conseguir viver, que vocês não vão suportar, mas eu vim trazer para vocês algo que alivie o coração de vocês. E aí eu queria trazer, se está no seu coração isso, o fim de um mito, né? Que as pessoas acham que disciplinas espirituais, a gente vai estudar essas disciplinas, então tire já isso da sua cabeça que eu vou falar, que as pessoas acham que as disciplinas espirituais são para os gigantes da fé, os gigantes espirituais, sabe? Aquelas pessoas que você olha assim, ó, nunca vou ser igual fulano. Nossa, eu leio aqui na Bíblia, eu nunca vou ser igual a Abraão, eu nunca vou ser igual a Moisés, eu nunca vou ser igual a Noé, eu nunca vou ser igual a Ruth, eu nunca vou ser igual a Débora, e assim por diante. Querido, se você for ler a biografia desses personagens da Bíblia, desses que viveram as suas experiências na Bíblia, desde o Antigo ao Novo Testamento, isso é fantástico na Bíblia, pois nada é escondido de nós. Ali também tem as falhas, ali também tem as mazelas dessas pessoas, ali tem os desejos deles, ali tem os não aguentar, né? Vamos pensar assim, né? A forma de não aguentar mais a pressão do ministério, a pressão que a vida trazia, como o caso do profeta Eliseu, que pediu para ele a morte, né? Depois de um trabalho exaustivo. Então, eu quero, por favor, não pense isso, tire isso da sua mente, isso é um mito, de que realidades espirituais, doutrinas espirituais, são somente para aquelas pessoas que têm um chamado especial. Vamos pensar assim, é só para pastor, para missionário, para evangelista, tem coisa que não é para mim, pastor, o senhor está falando de alguns temas aí, e a gente nunca vai viver isso. Não, irmãos, tudo é uma questão de hábito, vou falar já sobre os hábitos, é uma questão de realmente eu me envolver com Deus. Acredito até que a expressão melhor para a gente entender esse desejo pelas as disciplinas espirituais está lá em Salmo 42, 1 e 2, que diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Eu tenho certeza que o maior desafio para você e para mim é suspirar por Deus. Sabe aquele quando você está apaixonado, né? Você olha para a esposa linda, como sempre, e lembra lá que é a sua, ou se você está namorando ou está noivo, e olha pela pessoa amada e fala, é isso, sabe? Quando pensar em Deus, dá aquele suspiro, e ter mais desejo de conhecer Deus. Esse é o segredo, para que essas disciplinas espirituais preencham o seu interior, e isso seja exposto no exterior. Então não é para gigantes, é para você, é para mim. É para aqueles que têm desejo de conhecer cada vez mais a Deus.
O apóstolo Paulo, lá em Gálatas 5, 22 a 23, um texto que nós conhecemos, ele nos mostra o caminho para essas disciplinas espirituais. Ele fala sobre o fruto do Espírito. E ali ele vai tratar sobre nove frutos. E a gente vai percebendo que isso é exercício. Tudo na nossa vida precisa ser exercitado. A grande dificuldade da nossa atualidade, isso é até contraditório, né? É difícil pensar dessa forma na nossa sociedade tão evoluída, tão tecnológica, com tantas facilidades, mas a gente vive um analfabetismo bíblico muito grande. E, queridos, não é por falta de acesso à Bíblia, porque você tem Bíblia para o celular, você tem livrarias que vendem, hoje dá para comprar Bíblia pelo computador, pela internet, existem Bíblias de vários preços. Há um tempinho atrás, tinha uma promoção da Sociedade Bíblica Brasileira de Bíblias para Evangelismo por R$ 5,90, olha só. Você vai na livraria, tem Bíblias de 20 e poucos reais a 300 reais. Mas tem Bíblias de todos os gostos. Mas a gente vive um analfabetismo bíblico. A gente não lê, a gente não estuda, a gente não se aprofunda. E por isso temos tanta dificuldade aí de viver as realidades espirituais. A gente precisa criar hábitos, mas também não sermos escravos desses hábitos. Como assim, pastor? A gente precisa criar os hábitos das realidades espirituais, como a gente vai estudar, mas a gente não pode ser escravo. Por exemplo, eu aprendi então lá no estudo do IBG na sua casa que eu preciso ter um tempo de oração. Então eu vou colocar aqui no meu coração que eu vou orar todos os dias, de 6 às 6:30 da manhã, que é um tempo que eu tenho. E aí na terça-feira, você começou muito bem na segunda, mas na terça-feira o teu despertador não te acordou, e você já acordou às 6h35, já tem que se arrumar para sair, e aí fica o dia inteiro remoendo aquilo no coração. Poxa, não orei, e aí vai dormir com esse sentimento, e aí você pensa assim: poxa vida, hoje eu não fui, tudo deu errado, foi porque eu não orei. Não, irmãos, não seja escravo disso, porque aí essa disciplina não vai te trazer nenhum benefício, vai te trazer escravidão, vai te trazer muita dor. Comecem sim a tomar cuidado com as sutilezas do diabo que vai vindo sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, e que vai fazendo com que a gente não queira fazer ou nos preenchendo com outras coisas. Aí é diferente. A gente precisa estar atento. Lembra lá do texto que falei de Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. A nossa luta são contra questões espirituais. Tá? Mas tome cuidado para você não ser escravizado por isso. Tá? Tome cuidado também com os pecados, precisam ser confessados. A gente vai estar estudando sobre isso, a gente vai estar vendo toda essa questão aí no decorrer do estudo, né? Sonde sempre o seu coração, faça uma avaliação. Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 12, verso 34 a 36, porque a boca fala do que o coração está cheio. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. As disciplinas espirituais, elas abrem porta, elas nos mostram o cuidado que nós precisamos ter com o nosso pensar, com o nosso falar. As disciplinas espirituais, elas vão nos mostrando nessa porta aberta as mudanças necessárias para a nossa vida. Eu não vou, por exemplo, né, como eu falei desse livro, do Richard Foster e da Emily Griffin, pensar numa disciplina espiritual, estudar uma disciplina espiritual, pensando em outra pessoa. Poxa, tal coisa aqui que eu estudei serve muito bem para fulano. Não, fulano não está estudando isso, quem está estudando isso é você, sou eu. Então essas necessidades de mudança,
de transformação, tá? E o maior desejo de Deus, querido, é que essas disciplinas mudem a sua vida, que você corra para os braços dele. Eu gosto muito dessa imagem, que vem até da parábola do filho rebelde, que é a imagem de Deus sentado na varanda da eternidade, esperando você e eu irmos até Ele correndo e receber dele um abraço, e Ele abrir seus braços e nos abraçar. E já finalizando, eu quero pensar com você que tudo aquilo que você plantar para a sua vida, você vai estar colhendo. Gálatas 6,8 nos fala sobre isso. E como o lavrador que semeia lá, e ele não tem o poder nenhum de fazer aquela semente germinar, assim será você e eu plantando sobre essas disciplinas espirituais, e a gente vai colher alguma coisa com certeza. Não vai colher naquele momento, vai colher mais na frente, porque o fruto vai estar germinando, vai florescer e vai dar os seus frutos, tá? Finalizando, eu só queria reforçar que as disciplinas espirituais não são de morte, mas são de vida. Ou seja, liberte-se do farisaísmo, liberte-se do legalismo. Jesus lá em Mateus 5,20 diz que ensinou que a nossa justiça, a nossa forma de viver cristã tem que exceder a dos religiosos. Nós não podemos, queridos, estar presos a uma religião, mas sim a Jesus, ao Evangelho. A religião, ela tem sim o seu princípio, né? Nós temos a nossa religião. A religião, ela tem que ser não um fundamento, mas ela tem que ser um canal para te alertar e te lembrar: olha, você precisa estar ligado a Deus, você precisa estar amando o próximo, amando a Deus e amando a si mesmo. Essa tem que ser o objetivo, e não nos engessar, não colocar Deus dentro de uma caixinha. A justiça dos fariseus do tempo de Jesus era somente exterior, era para mostrar para os outros. Dentro deles era horrível. É aquele exemplo que Jesus vai dizer, né? Eram pessoas que por fora eram como sepulcros caiados, ou seja, que eram bem pintadinhos, passado cal, né? A gente vai no cemitério e a gente vê cada túmulo lindo. Eu não sei o que você pensou agora, mas tem túmulos, irmãos, né? Que são assim, túmulos de mármore, túmulos com detalhes de bronze, lindos, lindos. Você olha para aquilo e imagina. Uma vez eu vi um túmulo, sem brincadeira, o que foi gasto naquele túmulo, eu acho que dava para comprar um carro zero. Mas o que tem ali dentro? Tem morte, tem mau cheiro, tem podridão, não tem vida. Então não gaste seu tempo para a morte, gaste seu tempo para a vida. Aquilo que você vive, aquilo que você vai aprender com as disciplinas espirituais, não só com esse estudo, mas o que você vai aprender com o pastor, com a sua igreja, com aquilo que você lê na Bíblia, é para gerar vida em você e gerar vida nos outros. Então essa é a proposta desse estudo. Hoje foi uma breve introdução, breve não, né? Demorou um pouquinho, mas para você entender o que a gente vai encarar aí pela frente no IBG na sua casa. E eu deixo aqui uma palavra de motivação. Invista a sua vida na vida de outras pessoas. Aquilo que você está aprendendo, transmita às outras pessoas. Não seja um cano em que não saia nada, porque aí vai estourar. Mas seja um cano onde passa o aprendizado de Deus e chega até outras pessoas do outro lado. Transmita, invista em vidas. Discipule pessoas. Sabe? Porque daqui dessa terra a gente não leva nada, mas a gente pode levar as pessoas que ganhamos para Cristo, que apresentamos Jesus para elas. Então invista em vidas, invista no seu ensino, invista em oração. Que Deus possa te abençoar. E obrigado por me permitir entrar na sua casa com o IBG em sua casa. Deus abençoe e até um próximo encontro, se assim Deus nos permitir.